Ah, beleza? Tranquilo? Felipe Robledo com mais uma questão resolvida aqui no canal. Enem 2017, prova azul, PPL. Ah, olha só, por favor, se puder, se inscreve no canal, não esquece disso. Curte aí, aperta o sininho para você poder ter sempre questões novas, ok? Então, sem mais delongas, vamos a ela agora. O movimento abolicionista que levou à libertação dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888 foi a primeira campanha de dimensões nacionais com a participação popular. Nunca antes, tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa para uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai. Envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Sei lá, Laurentino Gomes em 1889, beleza, agora o que o Enem quer que você responda? Vamos lá, olha só. Ela quer o seguinte, olha só a prova. O movimento social citado teve como seu principal veículo de propagação o ou a. E aí, vamos lá. Vamos começar pela primeira parte, que é o seguinte, tá? De qual movimento, obviamente, que a questão está dizendo? Tá aqui pra gente no texto já, ó. O movimento abolicionista, certo? Que levou ali a libertação, aqui, ó, dos escravos pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. E aí tá dizendo que o movimento abolicionista ele foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Tudo bem. E aí ele vai dizer aqui pra gente, então, que nunca antes tantos brasileiros se haviam mobilizado de forma tão intensa, mesmo durante a Guerra do Paraguai. E aí vem aqui, ó, no final, envolvendo todas as regiões e classes sociais, carregou multidões, ó, a comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. E aí, beleza. Vamos lá, porque escravidão ou pós-escravidão, o movimento para final da escravidão é algo que o Enem cobra muito da gente, certo? E aí, vamos entender o seguinte, vamos entender que a gente só pode pensar em abolição da escravatura, em fim da escravidão, se a gente valorizar a luta dos escravos por esse movimento, certo? Tirar um pouco aquela ideia, o Enem quer que você tire essa ideia, de que é algo basicamente dado pelo governo para os escravos. Aquela ideia muito romantizada da Princesa Isabel como uma grande redentora, como se você não tivesse nenhuma grande luta de escravos pela sua abolição. E existem várias reações. Fuga para quilombos, assassinatos, suicídios, isso tudo entra dentro daqueles que são movimentos de resistência escrava à ideia da própria escravidão. Só que a questão está falando pra gente ali do movimento abolicionista, certo? Ou seja, de uma coisa que vai pegar além dessa questão. E aí, olha só, quando a gente pega ali basicamente essa ideia da década de 70 do século XIX, onde você começa a ganhar muita força esse movimento abolicionista, certo? E aí o movimento, e não assim, só a reação escrava, a gente começa a ter ali a criação de associações abolicionistas, certo? Com figuras importantes pra gente, como André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, todas pessoas que vão lutar pela causa da abolição, ok? E aí você tem, basicamente, então, você passa a ter três grandes movimentos aí. Você tem os movimentos que eles consideram como ilegais, por exemplo, as fugas que você vai ter, certo, dos escravos, é a parte legal, e uma parte de movimento mais legalizado, por exemplo, com questões jurídicas, certo, com grandes rábulas, advogados também, que vão lutar pelo fim da escravidão, pela abolição, ou como, por exemplo, a questão dos jornais. Jornais, panfletos, artigos, certo? Do qual você vai começar a colocar em pauta a causa da abolição, ok? E aí, por exemplo, dentre esse movimento abolicionista, o maior deles é a Confederação Abolicionista, criado por José do Patrocínio e André Rebouças. Porém, uma coisa importante, dentro dessas fugas, certo, para os chamados quilombos, e aí o mais famoso pra gente é o Quilombo dos Palmares, lá na fase colonial. Nesse período a gente tem aqui no Rio de Janeiro o Quilombo do Leblon, que é importantíssimo porque é a partir dele que você vai criar o símbolo de uma camélia branca, que passa a ser o grande símbolo abolicionista de então. Então você vê muito na época assim, casas ou pessoas com uma camélia branca colocadas ou na sua roupa ou nas suas casas, eram pessoas que defendiam essa abolição. Ou a figura do dragão do mar, por exemplo, um jangadeiro muito importante no contexto da Guerra do Paraguai, que transportava escravos
para o Ceará, onde os escravos poderiam fugir, ser libertos. Só que o Enem está pedindo para a gente dentro do movimento abolicionista. Então, na letra A, ele fala de imprensa escrita, na letra B, oficialato militar, na letra C, corte palaciana, na letra D, clero católico e na letra E, Câmara dos Representantes. E aí, muito cuidado, por quê? Lembra que eu falei que a gente tem um imaginário criado muito por conta de uma elite, na qual você entrega à Princesa Isabel a grande redenção e você meio que tenta invisibilizar a luta escrava ou de apoiadores desse movimento abolicionista? Cuidado para você então não marcar a letra C. A corte palaciana não é um movimento social citado aqui, porque ele está falando para a gente aqui, ó, de uma campanha com participação popular, certo? Então tira a corte palaciana dessa questão. Então não pode ser a C. Embora a gente fale muito da questão do oficialato militar, e aí você fala de que alguns soldados passam a defender a escravidão, melhor, desculpa, o fim da escravidão com a participação na Guerra do Paraguai, isso não quer dizer que o grande oficialato militar seja ali muito favorável a campanhas abolicionistas como um todo, como classe. Então também não pode ser a letra B. O clero católico também não está muito preocupado com o fim da escravidão. E Câmara dos Representantes, de quem? Eu não digo que representantes são esses, em que Câmara é essa? Então, se ele fala pra gente de um movimento social que pega toda uma camada da sociedade, inclusive camadas populares, envolvendo regiões, classes sociais, comícios, manifestações públicas, a única opção que agrega tudo isso, que comporta tudo isso pra gente, tem que ser a letra A, ou seja, a imprensa escrita, que vai ter uma função importantíssima no movimento abolicionista, que é o tema dessa questão. Beleza? Mais uma questão resolvida, espero que tenha gostado, espero que te ajude ainda mais na sua preparação. E aí lembra, se puder, ativa o sininho aí, dá uma curtida, ajuda a gente a aparecer para o YouTube e poder ajudar mais pessoas. Um beijo e até a próxima questão.